Graça e paz, está começando o nosso Papo de Crente. Roda a vinheta. Hoje estaremos respondendo algumas perguntas que foram feitas lá no nosso Instagram. A pessoa responsável pelas respostas será o nosso dirigente e diácono Tiago Oliveira. Vamos lá para a primeira pergunta. O que temos que mudar como cristãos? A pergunta que foi nos feita aí é o que temos que mudar como cristão, não é isso? É uma pergunta que talvez tenha sido feita demais. Muita gente tem feito essa pergunta. O que eu tenho que mudar como cristão? Qual é a mudança? E às vezes a pessoa até tem receio de ser cristão porque não sabe qual vai ser as mudanças na vida. Bom, eu queria começar com uma referência bíblica para que você entenda, você que fez a pergunta e você que está nos assistindo, possa entender o que eu tenho que mudar como cristão. Em João, capítulo número 3, o verso 1 em diante, vai dizer: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhes disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. Jesus disse para Nicodemos o seguinte: Nicodemos, tem que nascer de novo, Nicodemos. E Nicodemos questiona a Jesus: como, Jesus, que eu tenho que nascer de novo? Ser nova criatura, nascer de novo. Posso eu voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus vai explicar, né? Perguntou-se Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Olha a pergunta de Nicodemos. Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Nicodemos tinha dúvida como você tem. A mudança que Nicodemos tinha que ter era por completo. É isso que Jesus estava dizendo. Porque quando nós somos batizados, o significado do batismo é nascer de novo. É ser uma nova criatura, é voltar a ter uma vida nova, é esquecer as coisas velhas. E lá em 2 Coríntios, capítulo número 5, verso 17, vai dizer: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Veja que a junção dos dois textos bíblicos, nós vamos entender qual é a mudança que nós temos que ter como cristão. A primeira, Jesus diz: olha, tem que nascer da água, tem que voltar, ter uma vida, nascer de novo. E quando você nasce de novo, você vai trazer outros costumes, você vai ter outra vida. E aqui em 2 Coríntios vai dizer que tudo que era velho ficou para trás. Então, o que quer dizer os dois textos? É que nós temos que mudar por completo, tudo. Não tem uma parte A, não tem uma parte B de mudança. A mudança é por completo. Não pode alguém que bebia só deixar a bebida e continuar fazendo outras coisas e achar que teve uma mudança de cristão. Não. A mudança de cristão é completa, é nascer de novo. É as coisas velhas. E quando a Bíblia diz as coisas, ela não resume, ela diz tudo. Tudo que era velho tem que ficar para trás. E uma nova vida você tem que ter. Então, respondendo a sua pergunta, resumindo, a mudança do cristão é completa, é tudo. Eu não tenho como citar para você aqui que você tem que mudar nisso ou mudar naquilo, e aquilo tem que continuar. Não. É uma mudança por completo, é geral. Então, o que eu como cristão tenho que mudar? Tudo. Tudo. O meu andar, o meu falar, o meu pensar, o meu agir, as minhas crenças. Antes eu fazia assim, agora faço assim. Veja que durante a Bíblia nós vamos encontrar vários exemplos de pessoas que mudaram. Zaqueu é um exemplo como isso. Zaqueu era um cobrador, um cara, digamos assim, ladrão. Era um ladrão. E Jesus vai ter com Zaqueu. Zaqueu, desce, hoje vou repousar na tua casa.
E o povo ficou criticando, porque Jesus foi para a casa de Zaqueu. Mas veja que no texto bíblico, Zaqueu muda as suas atitudes. Zaqueu muda, quando ele tem um encontro com Jesus, ele muda o seu jeito de ser e de agir. Então que você possa mudar. Quando você encontrar verdadeiramente o Cristo, Jesus, você vai ver, a sua mudança vai ser radical. Vai ser radical mesmo, que as pessoas não vão te reconhecer. Então que você possa ter esse encontro com Cristo, para que haja uma mudança e nova criatura e que nós possamos morar no céu com Jesus. Que explicação maravilhosa essa que nos foi dada. Então, dando sequência, vamos lá para a segunda pergunta, que é: só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas? Bom, essa segunda pergunta que foi nos enviada, eu quero agradecer você que tem enviado a sua pergunta, tem nos ajudado aqui no canal. É um prazer a gente tentar responder. E no dia que a gente não conseguir responder, pode ter certeza, a gente vai atrás da resposta para que você tenha a solução, tá bom? E essa segunda resposta aqui, essa segunda pergunta, ou melhor, eu acho que é a dúvida de praticamente quase todos os cristãos, né? Que é o batismo com o Espírito Santo. Há uma dúvida entre o batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas. Acredito que tem essa dúvida entre praticamente todos os crentes. E eu gostaria de citar alguns textos bíblicos aqui e a gente conseguisse separar. Então, primeiro eu vou falar do batismo com o Espírito Santo. E como referência bíblica, eu quero ler em 1 Coríntios 12, o verso 6, que diz assim: e havia diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Bom, o que é que 1 Coríntios 12, verso 6 em diante, vai nos dizer? É que existem vários dons da palavra, da oração, da profecia. Mas o que 1 Coríntios vai nos mostrar, esclarecer, é que cada dom vem do mesmo Espírito. Não há diferença. É do mesmo Espírito. O que profetiza vem do Espírito Santo. O que tem visões é do Espírito Santo. O que fala, o que prega é do Espírito Santo. Então não há diferença sobre cada um. O que muda são os dons, mas vem do mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. Então, quando eu aceito a Jesus como Salvador, eu acabei de falar na pergunta anterior, que quando eu tenho um encontro com Cristo, há uma mudança. E quando eu tenho um encontro com Cristo, eu sou e eu recebo o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus, quando foi, ele disse: eu vou, mas vos deixarei um Consolador. Quem é o Consolador, amados? O Espírito Santo de Deus. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos automaticamente o Espírito Santo. E é por isso que cada irmão tem um dom, tem uma forma de agir. E quando que eu não tenho o Espírito Santo? Quando eu peco, quando eu trato de usar meu corpo para algo que não é lícito. Porque a palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo, morada do Espírito Santo. Se a Bíblia diz isso, ela está dizendo que todo o corpo que passa pela limpeza, pelo encontro com Cristo, ele recebe o Espírito Santo. Então, amados, creio eu, através da palavra de Deus, que quem tem um encontro verdadeiro com Cristo recebe o Espírito Santo. E a dúvida de quem mandou aqui, eu quero responder. Todo que aceita Jesus como único e suficiente Salvador, verdadeiramente no coração, esse recebe o Espírito Santo de Deus. Agora, a questão de falar em línguas, em 1 Coríntios 14, deixa eu ver aqui, 14, o verso 5 em diante, o 4 e o 5, vão dizer o seguinte: o que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vos todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, quem profetizasse, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas,
salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Amados, falar em línguas é dom próprio. O que a Bíblia está nos revelando através da palavra é que falar em línguas, ela não edifica a igreja, ela edifica a si próprio. É tanto que o texto bíblico vai dizer que o que profetiza é superior ao que fala em línguas. Como assim? Superior o quê? Maior diante de Deus? Não. O que ele está dizendo é que a profecia, ela é mais proveitosa do que quem fala em línguas. Porque falar em língua é bom, irmãos. Falar em língua é maravilhoso. Mas falar em línguas não edifica a igreja, edifica a você mesmo. Porque quando você fala em línguas, se a gente for dar continuidade na leitura, é para a sua própria edificação. Então, eu quero separar aqui que falar em línguas também é um dom. É um dom como profetizar. É um dom como orar. É um dom como pregar. Não deixa de ser um dom. Então, quem não fala em línguas não quer dizer que não tem o Espírito Santo de Deus, amados. Porque falar em línguas é um dom, como entregue outros dons. E muitas vezes as pessoas não compreendem o dom de falar em línguas. Outras denominações até estranham essa forma, mas é um encontro que você tem entre você mesmo e Deus. E quem já falou em línguas sabe do que eu estou falando. É preciso ter intimidade, é preciso buscar, é preciso compreender outras coisas. Ora, Jesus nos fez uma promessa de deixar o Consolador, irmãos. Ele não disse, eu vou deixar para os que falam em línguas. Ele disse, eu vou deixar o Consolador, para aqueles que crêem. Será salvo. Quando Jesus fala que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, ele não diz, o seu corpo que fala em língua é templo e morada do Espírito Santo. Não, ele diz, o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Não é só quem fala em línguas. Então eu espero que você tenha compreendido. Ah, irmão Tiago, eu não falo em línguas. Significa que eu não tenho Espírito Santo? Jamais, amado. Você crê na Trindade? No Pai, no Filho e no Espírito Santo? Então você tem o Espírito Santo. Porque, irmãos, falar em línguas vem do Espírito Santo de Deus. Mas se você não fala em línguas, não significa que você não tem o Espírito Santo de Deus. Eclesiastes, capítulo número 3, o verso 1 em diante, vai dizer, tudo há o seu tempo. Então, irmãos, não significa que você nunca vai falar em línguas, ou que você já falou em línguas. Tem gente que falou em línguas e nunca mais falou. Não entendo o porquê. Mas o que eu posso lhe garantir é que se você crê no Deus vivo, se você aceitou, teve um encontro, assim como na pergunta anterior, você houve mudança na sua vida, na sua casa, você recebeu o Espírito Santo de Deus. Então que você possa ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Prepare o seu corpo, não deixe o seu corpo imundo, não use o seu corpo para outras coisas, porque o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo, e o próprio nome já diz, é santo. O próprio Jesus disse, aquele que pecar contra o Pai, contra o Filho, tem perdão. Mas o que peca contra o Espírito Santo de Deus, esse não tem perdão. Então, irmão, você recebeu uma coisa linda que o dinheiro não compra. Você recebeu uma coisa que as riquezas dessa terra não compram, que é o Espírito Santo. Então, não saia fazendo por aí qualquer coisa, porque você não fala em línguas e acha que não tem o Espírito Santo. Não, você tem o Espírito Santo de Deus. Tenha comunhão com Ele. Tenha um amor real por você mesmo, e você estará tratando do Espírito Santo. E ter intimidade com o Espírito Santo é ter oração, é ter sinceridade, é ter fé diante de Deus. Espero que eu tenha esclarecido a diferença entre falar línguas estranhas e entre ter o Espírito Santo de Deus. Esse foi o nosso Papo de Crente de hoje. Agradecemos a sua participação lá no nosso Instagram. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo, de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que estaremos respondendo no nosso próximo vídeo. Então, que Jesus abençoe a sua vida.